Olá, galerinha. Tô passando aqui para deixar a correção do nosso jogo da memória aí. Esses aqui são os pares equivalentes, as peças que vocês deveriam recortar e colar, ó. Todos os pares equivalentes. Primeiro eu coloquei as potências de base 10 com expoentes positivos, o valor do número, sem ser escrito em notação científica. E os últimos eu deixei aqui as potências que tinham expoente negativo. Prestem bem atenção. Que aqui, ó, quando o expoente é positivo, como já foi falado, explicado, a gente anda com a vírgula para a direita, né? Quando o expoente é negativo, nós andamos com a vírgula para a esquerda. Olha o que acontece. Estava no 3. Nós caminhamos com a vírgula, como o expoente é menos 4, nós vamos caminhar com a vírgula aqui para a esquerda. Uma casa, duas casas, três casas, quatro casas. Aí a vírgula para aqui. E aí fica 3 vezes 10 elevado a menos 4. 0,0003. O mesmo acontece com 2,3 vezes 10 elevado a menos 1. A vírgula estava aqui, né? Eu andei uma casa só com a vírgula estava aqui no 2. Andei uma casa, ficou 0,23. A gente teve a correção aí do número 1, de alguns exercícios que tinha para fazer. Teve um pequeno probleminha, porque a notação científica correspondente a 1 milhão, ela não estava aí para a gente relacionar as colunas. Da letra B e da letra C, tá certo, 1 bilhão é 10 elevado a 9, ok? E 100 bilhões é 10 elevado a 11. Só que o que aconteceu? Na verdade, esse exercício, ele tinha eram vários números com notação científica. E como vocês já tinham feito o jogo da memória, eu não queria colocar tudo para vocês fazer, eu separei só 3. Só que aí na hora de relacionar as colunas, deu um pequeno probleminha, que não tinha a opção lá de 10 elevado a 6, que é a notação científica que corresponde a 1 milhão. Foi a única que deu errado. Eu não coloquei ela lá justamente para não ficar muito para vocês fazerem, porque eram quase 10. E até a letra J, eu acho. Eu coloquei só 3, só pra gente fazer um pouquinho. E aí não ficou, essa opção não tinha, mas você pode colocar aí no seu caderno, 1 milhão corresponde a 10 elevado a 6. Gente, o número 2 falava que 1 ano-luz corresponde a esse número que estava aí. Gente, ano-luz, primeiramente, é unidade de medida, não é unidade de tempo, tá? É uma unidade de medida utilizada aí na astronomia, não é para medir tempo. E aí, o que acontece? A gente tem que usar o 9,46, porque a gente não pode usar números maiores que 10, né? Para notação científica, tem que ser números inteiros de 1 a 9. E aí, então, a gente pode estar colocando 9,46 vezes 10 elevado a 15, né? Por que 10 elevado a 15? Que vão ser 12 zeros, se você contar um número aí. Mentira, vão ser 13 zeros, e aí mais essas duas casas decimais que eu conto, que é o do 6 e do 4, fica 10 elevado a 15. O mesmo tipo de exercício acontece no número 3, a distância entre a Terra e o Sol. A gente não pode usar 14, então a gente tem que usar todas essas casas decimais. Aí fica 1,496 vezes 10 elevado a oitava. Por quê? Se você olhar aí, vão ser 5 zeros, né? Mais essas 3 casas decimais, 5 mais 3, fica o expoente 8. Aí fica esse valor. Essa é a correção, tá? Que eu vou estar passando aqui no plantão do jogo da memória. E não esqueçam de fazer o experimento dos garfos equilibrados, viu? Grande abraço a todos. Até mais.